pessoas aguardando. Pô, maneiro. Gastar de ficar se vendo na câmera. E aí, galera, estamos ao vivo, é isso? Tudo bem com vocês? Estou vendo que já tem uma galera aí no chat. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Lucas Lima, sou CEO da AAA Inovação e estou aqui com o Alexandre Conte, da Exago. A gente vai conversar bastante hoje, vai ter a chance de se apresentar mais aprofundadamente. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dar boas-vindas para vocês e a gente está com o chat rolando aqui. Então, diz aí já de onde vocês são e vamos tentar fazer disso aqui um bate-papo entre todo mundo que está aqui. É quase injusto, porque vocês não podem entrar aqui batendo papo, trocando ideia, mas escrevam que a gente joga essas perguntas na tela e troca ideia sobre isso também, sobre as dúvidas que vocês tiverem, curiosidades, se quiserem contar, se tiverem a capacidade de contar um caso interessante em 240 caracteres no YouTube, façam isso também. Beleza? Alexandre, mestre, um prazer estar aqui com você hoje. Que legal que a gente está conseguindo fazer esse nosso bate-papo sobre cultura da inovação acontecer. E para começar, quero que você conte um pouquinho de você aí, dê suas boas-vindas também. E se puder me contar um pouquinho da Exago também, para todo mundo ficar contextualizado, acho que é massa. Legal, vamos lá. Obrigado, Lucas. Obrigado, nossos ouvintes que estão acompanhando. Como o Lucas falou, é para ser um bate-papo, né? Então coloquem, comentem no chat, para não ficar só eu e o Lucas aqui conversando. A gente quer trazer vocês para dentro desse bate-papo. E acho que o conceito central do que a gente vai discutir aqui sobre cultura é justamente uma ação colaborativa. Então, quanto mais colaboração, quanto mais ideias surgirem do lado de vocês, mais rico vai ficar o nosso debate aqui. Tá? Eu sou Head de Marketing da Exago, é uma startup portuguesa, que já está no Brasil há algum tempo. Há 2 anos foi comprada por um grupo de tecnologia aqui de Curitiba, e a gente vem fazendo um trabalho um pouco mais intensificado, né, de apresentação para o mercado, de fazer aquele ramp-up de startup. Acho que a gente vai conversar um pouquinho também sobre esses modelos de empreendedorismo, de como colocar a ideia para rodar, tracionar a ideia como negócio, né? E a nossa missão é levar para dentro das organizações justamente uma ferramenta, um software, né, que permita a tangibilização da inovação no dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho aqui também hoje sobre cultura, sobre processos, e é aquela velha frustração que muitas vezes os gestores possuem quando estudam, se aprimoram, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer com que os funcionários, com que as pessoas dentro da empresa coloquem a inovação para rodar de uma maneira prática, muitas vezes por falta de ferramenta. E é isso que a gente tenta levar de uma maneira gamificada, divertida, colaborativa, para que os funcionários de todos os níveis possam contribuir com ideias para resolver desafios reais da organização, para que essa empresa possa se tornar mais competitiva, possa se tornar perpétua aí ao longo do tempo, porque a gente vai descobrir aqui que não é só uma buzzword, mas inovação ela faz parte, tem que fazer parte das estratégias das empresas para que possam continuar competitivas no mercado. Exato. Foi esse o tempo em que não dava para contar com ela. Eu faço alusão aí quanto quem é mais velho aí de tempo de empresa lembra do quanto a gente não precisava tanto assim de marketing. Você colocava os vendedores na rua e eles davam conta. Você abriu uma empresa e naturalmente a demanda aparecia. E inovação é esse processo. Nos últimos 20, 30 anos a gente viu muita empresa fazendo e fazendo bem. Ela começou a se tornar, cair no colo de empresas de todo tamanho, e hoje não sobra mais espaço para não inovar. Demos um alô aqui para a galera. Pô, tem gente de Castro, Salvador, Minas Gerais, Curitiba, uma galera de Curitiba, eu e você de Curitiba, né, normal. Campo Largo, Ribeirão Preto, Fortaleza. Pô, que massa, galera. É legal que vocês estão aqui com a gente hoje. Vamos fazendo disso uma troca de ideia mesmo. A gente vai falar algumas coisas que são legais, vocês jogam na tela. Se tiverem perguntas, joga aí pra gente. Do meu lado, fiquei muito surpreso em conhecer o Conte, vou chamar de Conte aqui, do Alexandre Conte hoje. Foi assim que, pelos amigos em comum, eu acabei sabendo que a gente quase se conhecia já. E conhecendo a Exago, eu entendi muito bem que a solução que vocês propõem ajuda muito a AAA numa dor que a gente tenta resolver também, que é a criação de cultura de inovação. Então, aqui na AAA, para quem não conhece, tá?
é uma empresa fundada pelo Ricardo Amorim, o Alan Costa, o Arthur Igreja, que são 3 pessoas que são expoentes, são autoridades, são referência quando a gente fala de não só de inovação, mas de economia e negócios, porque eles são extremamente ativos na busca da vanguarda que está tendo de mudança no mundo. E em 2017, eles fundaram uma plataforma onde todos os dias eram produzidos conteúdos, são produzidos conteúdos relacionados à inovação, negócios, tecnologia, economia, o que está impactando a vida do diretor, a vida do executivo. E de 2017 para cá, a gente fez bastante coisa, desde missão internacional, a gente já fez imersões aqui, já fez imersões presenciais, já falou sobre temáticas específicas de nicho, e cada vez mais a AAA sempre foi uma empresa de educação, mas cada vez mais a gente está quase como uma business school, assim, tentando entender o que os gestores precisam, o que os diretores precisam, para traduzir essa complexidade do mundo, o que a gente olha de longe e fala, caramba, tem que inovar, precisa de cultura de inovação, estão falando de blockchain, estão falando de inteligência artificial, e agora tem, depois do coronavírus, tudo mudou de novo, e no meio desse fluxo de informação bizarro, a gente se perde também, né? A gente sabe a importância da tomada de decisão de quem tem esse poder em mãos, e o nosso papel é facilitar o processo das empresas quando elas pensam em inovar, quando elas pensam para onde elas vão a partir dali. E Conte, a gente começamos a falar sobre inovação, e já que está no título do nosso webinar, né, acho que a gente pode começar a falar sobre cultura já, porque não tem como a gente falar de inovação sem falar de cultura, e queria que você começasse a arranhar esse assunto aí, talvez comentando primeiro do porquê inovação é essencial, a gente deu essa arranhada, mas o problema que vocês viram que vocês tinham que resolver quando vocês começaram com a Exago. Eu sei que ele está diretamente relacionado à cultura, mas quero que você conte essa história aí. Vamos lá. Primeiro, assim, eu tiro o chapéu porque é um trabalho bacana que vocês fazem no AAA, de justamente trabalhar a capacitação, né, o desenvolvimento dos colaboradores para que essa cultura possa, de fato, acontecer. Porque a cultura não é uma decisão de um grupo de diretores numa sala de reunião. A cultura está no dia a dia, né? E o dia a dia é feito pelas pessoas, pelos colaboradores, que não tem esse nome bonito porque o RH resolveu chamar funcionário de colaborador. É porque, de fato, a empresa vê as pessoas como colaboradores. E aí, se a gente for navegar um pouquinho dentro do universo de RH, a gente vai aí desde do recurso humano, que é uma maneira feia, o pessoal de RH hoje já não gosta, graças a Deus, ou seja, evoluiu, né, as pessoas deixaram de ser recursos, ainda bem, para um conceito mais avançado de HXM, né, que a gente fala do Human Experience Management, ou seja, as empresas mais avançadas, com uma cultura mais projetada, estão olhando como melhor gerir a experiência das pessoas dentro da organização. Né? E esse talvez seja o primeiro indicador, o primeiro termômetro da empresa que você vai trabalhar. Como é que está escrito na plaquinha do departamento pessoal? É recurso humano, né? Pessoas. Pessoas. People. Tem o desenvolvimento de talentos, né? Ou seja, é uma escadinha. E quanto mais avançado, significa que a cultura já está enraizada a ponto de olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Mas pegando a tua primeira provocação aí, sobre o quanto é essencial a inovação. Você fez uma boa introdução falando que, puxa, lá atrás a gente não precisava se preocupar tanto com isso. Infelizmente, eu já cheguei no mundo um pouco tardio, onde isso já era uma preocupação. Eu venho aí da década de 80, então o marketing já estava um pouco mais efervescente. Por quê? Porque as empresas perceberam a necessidade de entender o comportamento do consumidor, fazer um benchmark com sua concorrência, entender, ou pelo menos se orientar ao mercado para decidir como moldar o seu produto, a sua entrega de valor. Se a gente voltar aí uns 120 anos atrás, pegar a época da segunda revolução industrial, nós tínhamos uma demanda latente para muitos produtos. Ali, talvez, naquele momento, a máxima do produto se vende sozinho pudesse ser uma verdade. Por quê? Porque existia uma demanda muito maior do que a oferta. E a gente tem aquela célebre frase do Henry Ford falando que você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Por quê? Porque era conveniente para a indústria o preto, por questões de custo, por questão de otimização de processo. Hoje em dia é incabível você chegar
consumidor, com um cliente numa loja, fala, olha, você pode escolher qualquer cor desde que seja a cor que eu quero. O cliente vira as costas e vai embora da loja. Uhum. Né? Então, assim, o mercado evoluiu, a concorrência aumentou, os consumidores se tornaram mais exigentes, mais especialistas no assunto. Hoje você vai comprar uma televisão, em meia hora você sabe o modelo da televisão que você quer pelo código. Meia hora atrás eu queria uma televisão grande. Sem sair de casa. Sem sair de casa, pelo celular. O consumidor está muito mais empoderado. Uhum. Então, não é que lá atrás não precisava de inovação, não precisava de marketing. O que aconteceu nesses 120 anos foi que a cadência de atualização acelerou demais. Exato. E hoje a gente tem que correr para ficar no mesmo lugar, porque senão a concorrência passa. E aí eu gosto de fazer um vínculo com a Arte da Guerra, que é um grande livro de estratégia, que pode ser muito bem adaptado para o mundo dos negócios, onde um dos princípios, o Sun Tzu coloca assim, cabe ao mais forte, ou líder, né, traduzindo para o mercado, líder de mercado, a coragem de atacar a si mesmo. Legal, filosófico, mas como é que eu traduzo isso para a minha empresa? Significa que cabe a mim tornar o meu próprio produto obsoleto. Principalmente se eu sou o líder. Por quê? Porque eu sou o produto a ser batido. Eu sou a empresa que está na parede com alvo pintado em todas as empresas concorrentes. Então está todo mundo querendo copiar o que eu estou fazendo muito bem feito. E se eu esperar, alguém vai copiar e vai fazer melhor. Vai fazer mais barato. Vai fazer com uma performance mais elevada. Vai fazer mais bonito. E eu vou perder aquele diferencial. Então eu preciso correr para tornar o meu produto obsoleto diante de uma nova versão, diante de um novo serviço, de um novo produto, para que a concorrência que está copiando aquele produto passe a copiar o produto que for para trás. Ou seja, eu sempre estou 1 ou 2 passos à frente do concorrente. E para que isso possa acontecer, eu preciso de inovação. A inovação precisa acontecer dentro de casa. Legal. Esse paralelo que você fez do ritmo de mudança, eu acho que é o que torna a inovação quase uma buzzword, né? Então ela está na boca do povo, tem gente aqui hoje tentando entender mais sobre inovação. Isso a gente viveu nos últimos 3 anos. E o empuxo da inovação, quando a gente volta aí de novo, se a gente voltar lá para trás, né? Tipo, quando alguém fazia uma descoberta, quando alguém entendia algo novo, isso era somente um diferencial de mercado. E falava assim, cara, eu posso colocar no mercado algo que só eu estou percebendo, e isso era visto realmente como um grande diferencial competitivo, né? Então você vê desde dos carros, quando a gente conseguiu industrializar esses carros, ou do primeiro computador, ou da Apple, que daí você tem 2 grandes players que estão fazendo isso, e depois quando você entra na onda dos smartphones, a questão é quando todo mundo começa a inovar. Quando em 2012, 2013, as empresas começam a perder lugar para as startups e começam a falar assim, e não é perder lugar do tipo perder mercado, do tipo estou quebrando porque uma startup da noite para o dia, entre aspas, acabou com o meu mercado. E a questão é, será que foi da noite para o dia mesmo? E daí quando você olha para a Netflix, por exemplo, que acabou com as locadoras, a Netflix era uma locadora e ela foi fundada em 98. Quando se fala que em 2014, 2015, que o Uber disruptou o mercado, o Uber foi fundado em 2008. Então você fala assim, opa, será que o ritmo da aceleração que está muito rápido ou será que eu que estou devagar? Será que eu que estou lento para essa mudança? E aquela relação com velocidade, né? Do tipo, se eu estou parado e passa um carro a 80 km por hora, ele está muito rápido. Agora, se eu estou a 80 km por hora e eu encontro com um carro a 90, a 70, essa relação diminui um pouquinho. E essa questão de estar atualizado, de estar presente, de estar antenado com a inovação, e daí quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de mudança econômica, a gente está falando de mudança comportamental, a gente está falando de mudança dos nossos hábitos como consumidores, e como isso está impactando o meu negócio. E aí a gente vai entrar nisso, né, do tipo, as pessoas perguntam, beleza, entendi que eu tenho que inovar. O que você tem que entender quando você quer trocar a inovação por uma outra palavra é que você tem que realmente se mexer, é que você tem que realmente estar antenado para o que está acontecendo no mercado para procurar novas soluções disso que você comentou, de talvez matar o meu próprio negócio, porque se eu não matar meu negócio, a concorrência vai, o consumidor vai na exigência que ele está fazendo. Eu acho que assim, tem 2 pontos, né? Não é todo gestor, não é toda empresa que tem esse fôlego para inovação, que tem esse apetite a risco, a mudar drasticamente, porque toda decisão envolve... E às vezes não precisa.
E muitas vezes não é necessário, né? A gente vai falar aí de tipos diferentes de inovação e a gente vai ver que é possível inovar com doses diferentes. Eu não preciso ser o próximo Airbnb ou o próximo Netflix do mercado, do setor. Eu posso trazer inovação para o dia a dia, ganhar performance, ganhar redução de custo, ganhar melhor resultado, sem fazer grandes disrupturas, sem ser radical, né? Mas o que eu vejo, assim, que, primeiro, tem uma grande frustração do gestor, do nosso autogestor, né? É aquele cara que está indo para fora fazer congresso, ele está lendo livro de guru, né? Ele tá se alimentando das mais diferentes formas. Por quê? Porque o gestor da empresa, ele está olhando pelo menos, se não 3, 5 anos à frente. Como o meu negócio vai se comportar no mercado daqui a 5 anos? Como eu vou estar preparado para as ameaças que vão surgir e para aproveitar oportunidades que eu estou mapeando agora, que daqui 3, 4 anos vão se configurar? Então, essa visão, né, de você, gestor que está nos acompanhando, esse é o teu dilema, é tocar a operação no dia a dia, mas com um olhar estratégico de futuro. Só que a grande dificuldade vem de colocar a engrenagem do dia a dia, das pessoas, e aí é o grande segredo da cultura, que as pessoas compartilhem dessa visão. Porque muitas vezes o que o gestor faz? Ele contrata um palestrante, faz um mega evento na quinta-feira, as pessoas saem assim com um brilho no olho, encantadas. Sexta-feira está todo mundo comentando sobre isso, eles vão para casa no final de semana e segunda-feira está todo mundo fazendo a mesma coisa que fazia antes. Ou seja, a cultura, a rotina tomou conta daquela empolgação. Por quê? Porque faltou um to-do, faltou o que fazer, faltou um ferramental, como fazer, com o que eu faço. Porque só a motivação, só a inspiração, ela é importante, mas ela não é suficiente. Cabe ao gestor, cabe à empresa, dar condições das pessoas poderem se desenvolver. Por isso que, eu tiro o chapéu para o trabalho da AAA, que é um trabalho continuado de informação, de conhecimento, de capacitação, para tornar as pessoas da empresa mais hábeis, né, às novas tecnologias, aos novos conceitos, e poder colocar isso no dia a dia. Perfeito. E a gente entende isso muito bem, do tipo, essa visão do gestor, e eu sei que tem vários deles aqui acompanhando a gente agora, ela sabe que a inovação, esse gestor, ele sabe que a inovação não é um evento. E eu acho que essa é uma chave que tem que virar na cabeça do gestor, e daí, se for de forma top-down, para todo mundo da empresa, sabe? Não é uma grande disrupção, não é uma grande inovação. A partir de agora, na verdade, a partir desde sempre, mas especialmente de 10 anos para cá, é uma constante, né? Então, a gente trabalha com o que a gente chama de lifelong learning, de estar constantemente atualizando, porque a gente sabe que hoje está acontecendo alguma coisa e depois de amanhã tem uma nova variante do coronavírus e é lockdown de novo. Eu tenho que entender quais são as mudanças econômicas, como isso está impactando, como isso impacta o meu negócio. E aí a gente fala de agilidade também, que é um dos pilares de uma cultura de inovação, que é como eu estou olhando para como eu me adapto rápido a esses movimentos, né? E acho que a grande dor, e é por isso que é importante falar de cultura, é que realmente eu sei disso porque a gente vende para as empresas, você sabe disso porque você vende para as empresas, e quando a gente entra nas empresas a gente fala com a diretoria, com os caras que estão antenados a isso, mas tem toda uma cadeia da empresa que não está percebendo isso, e que tem processos que às vezes são muito mais engessados e que tem mais dificuldade de colocar o que a gente chama de cultura aqui, mas é que esse processo de estar aberto ao erro, esse processo de teste rápido, são vários atributos que a gente vai entrar ainda aqui quando a gente fala de inovação. Como que eu coloco isso para todo mundo estar constantemente respirando essa mudança, respirando essa transformação e estar não só aberto a isso, mas fazendo parte disso, né? Sendo agente ativo no processo de inovação dentro da empresa. Exato. Lucas, pegando carona com o que você está falando, o João Machado fez um comentário aqui interessante, né? Ele falou que, assim, dentro da empresa dele, ele tem os funcionários, né, os colaboradores estão engajados, mas não conseguimos organizar e repassar a ideia do que precisamos para inovar. Ou seja, ele tem um time legal, ele tem um time capacitado, talvez até mesmo empoderado, mas está faltando um compartilhamento de visão. E a gente na Exago, a gente percebe isso muitas vezes em muitas empresas que têm uma maturidade, que têm muitas vezes um departamento de inovação, tem uma equipe olhando para isso, mas faltou combinar com o russo, né?
Ou seja, você capacita, você seleciona bem, você tem um time proativo, mas as pessoas não sabem exatamente o que fazer. E talvez assim, um dos principais elementos que a Exago consegue trazer para o dia a dia das empresas é compartilhar a visão da gestão. Para onde a empresa quer crescer? Que problemas são mais críticos? Desde o tipo redução de tempo de invase da linha 2 numa linha de montagem, numa linha de produtiva, como mudança de um processo numa empresa de serviço. A gente consegue criar desafios junto com os gestores, e não só o time de inovação, mas os gestores das áreas que têm o problema no dia a dia. E esse problema, ele é colocado para todos os colaboradores da organização como um desafio. Gente, está aqui, ó, o alvo está na parede. O que a gente pode fazer para resolver essa situação? E aí a gente tem o seguinte, tem os colaboradores que são daquele departamento que entendem tecnicamente da situação. E eles, melhor do que ninguém, entendem por que aquele problema acontece. Porém, muitas vezes, eles estão limitados a uma visão condicionada. E quando vem um colaborador de uma outra área, ele não entende tecnicamente, mas ele tem, digamos, ele está desprendido dos pudores, né? Ele vem com aquela ideia mais abstrata, que quando os dois se encontram, dá negócio. Ou seja, eu tenho um autor de uma ideia, e eu tenho outros colaboradores que vão aperfeiçoando essa ideia. E, em conjunto, de forma colaborativa, os colaboradores conseguem trazer uma solução para esse problema. E aí, claro, a gente traz todo um conceito de remuneração, de gamificação, para criar uma competitividade, criar um sistema de pontuação, de ranking, para que as pessoas se mantenham engajadas na ferramenta também. Mas, respondendo ao João, e pegando o gancho que você falou, Lucas, eu acho que você empoderar e principalmente compartilhar com as pessoas a visão do que precisa ser feito, da onde está o problema, ou da onde está a atenção, o foco da companhia, ajuda muito a criar uma sinergia de esforços. Senão, muitas vezes, você tem um time muito bom, muito proativo, com boa vontade, mas cada um está correndo para um lado. E aí você não tem uma soma de vetores, né? Exato. Não sei se você respondia, João. Acredito que é algo nessa linha. Cara, muito legal esse ponto que você trouxe. Eu acho que a Exago, ela auxilia as empresas num ponto que até a AAA, quando a gente está nas empresas, a gente peca, e vou dizer pecar mesmo, porque a gente trabalha com a parte educativa, educacional, então a gente consegue chegar nas pessoas e fazer elas desenvolverem. A gente tem uma matriz de competências de inovação, por exemplo, mas a parte ferramental ela ainda pesa, porque a inovação ela é um mundo amplo, é um mundo aberto, né? Então a gente pode falar de inovação aberta, a gente vai falar aqui de inovação incremental, a gente vai falar de inovação radical, a gente tem muitas variáveis, muitos processos, muitos pontos de ataque de tanto problema que a gente está tentando resolver, quanto de inovação que a gente pode estar criando. E quando você entra com um ferramental claro, onde você embeda isso na cultura da empresa, eu acho que fica muito mais fácil para todos os colaboradores. E vou me permitir fazer talvez um passo atrás, porque quando a gente fala de cultura é algo muito subjetivo, né? Então a gente fala, a cultura brasileira, a cultura chinesa, a cultura do cristianismo, a cultura budista. Quando a gente está falando de cultura, basicamente a gente está falando de um conjunto de regras, um conjunto de valores e comportamentos de um grande público, de uma massa, um cohort, né? Então eu pego aquele grupo e eles compartilham determinados valores, comportamentos, e talvez a forma mais fácil que eu encontrei de traduzir isso para o público é conectar isso com personalidade. Cultura seria a personalidade de uma organização, de um grupo. E quando a gente fala de personalidade, eu estou falando de vários elementos, né? Eu estou falando do meu temperamento, eu estou falando do meu comportamento, eu estou falando das minhas atitudes, eu estou falando da minha capacidade de expressão. E quando a gente pensa, se eu chego a gente tem uma discussão aqui, ou você briga com a tua esposa, quando ela fala assim, você tem que mudar a sua personalidade, e está recebendo um estímulo externo para você fazer uma mudança que ela quer que seja de dentro para fora, e não tem outra opção que não seja de dentro para fora. E aí a gente é obrigado, quando a gente entende que tem algo em nossa personalidade que está nos afetando negativamente, e enquanto eu falo de personalidade, por favor, vocês que estão assistindo, façam essa analogia com a cultura, tá? Quando eu entendo, eu preciso de uma primeira etapa,
que é o tal do autoconhecimento, que é uma palavra que está ficando batida, mas eu preciso primeiro entender que eu tenho um problema ou uma mudança que eu quero fazer. E aí o segundo passo, e conecta diretamente com o que você está trazendo, Conte, que é eu preciso de uma visão de futuro. Eu entendi que tem um problema, entendi que tem algo que me deixa insatisfeito e eu preciso saber, ter um norte, eu quero saber aonde eu quero chegar. E para aí eu defini os passos. Só que tem uma coisa chata, tanto na personalidade quanto na cultura, que cara, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar meus hábitos, é difícil mudar meu comportamento, é difícil mudar a forma como eu reajo às situações. E aí tem um ponto-chave, que é, cara, eu preciso construir novos hábitos e enraizar esses hábitos. E aí a gente entra com ferramentas do tipo, alguém que quer parar de fumar não pode ter cigarro em casa. Tá? Alguém que quer ser mais criativo não pode só trabalhar dentro de uma caixa conectando os mesmos pontos. Ele está precisando ter referência externa. Alguém que quer estar mais fitness no ano que vem, essa pessoa quer estar mais bem condicionada, ela vai ter que colocar uma rotina, ela vai ter que colocar um ritual até que isso se torne parte dessa cultura. E quando a gente está falando de cultura de inovação, a gente fala assim, pô, mas os meus colaboradores, eles não questionam nada, ou eles não estão nem aí para isso, ou eles não são criativos, ou eles precisam sempre de uma ordem de cima para baixo. A resposta mais cruel de todas é, cara, a culpa é tua, a culpa é da cultura. E aí a gente tem que começar a pensar, beleza, então se eu entendi que eu tive autoconhecimento o suficiente para entender que os meus colaboradores estão com dificuldade para inovar, e daí inovação de novo. Estamos falando de criatividade, senso crítico, abertura ao erro, aprendizado com o erro, capacidade de experimentação. Tem que vir de cima para baixo isso. E eu acho que a Exago entra muito perfeitamente nisso, que é falar assim, agora eu consigo criar rituais claros que no longo prazo vão fazer com que as pessoas tenham uma visão clara de futuro e coloquem na rotina dela esse processo de inovação, de caminho para essa visão de futuro que eu estou criando. Lucas, essa é uma dor que a gente escuta muito quando a gente lida com novos empreendedores, o pessoal de startup, então, principalmente, muitas vezes tem uma ideia, vai buscando aquela validação e vai aprendendo com os erros. Não que seja errado, é uma forma, né, faz parte do processo, mas dentro do marketing eu escuto muito as empresas falarem, meu consumidor não está pronto, meu consumidor não quer o que eu estou oferecendo, meu consumidor não entende o valor do meu produto, e talvez não entenda mesmo. Uhum. Mas, de novo, a culpa é de quem? De você que é o comunicador. Você está comunicando da forma correta? Você está ouvindo o que seu colaborador está falando dentro da empresa? Você ofereceu canais para que ele possa se expressar? Você preparou os gestores imediatos para aceitar essa ideia e levar para cima? Que muitas vezes você tem um time muito ativo, mas quem barra é o gerente, é o coordenador. Agora não é hora. Não tem orçamento para isso. Não, imagine que eu vou propor isso para cima. Agora, nós dois vamos perder a cabeça. Isso é cultura, isso é o modus operandi da empresa. É o modus operandi, exatamente. A empresa precisa estimular. Estimular não só no discurso do presidente, não só no palestra de fim de ano. Mas tem que ser parte do dia a dia, ou seja, cadê o canal? Por onde eu me expresso? Onde eu coloco uma ideia, uma vontade, ou mesmo uma dor, uma reclamação? Quem que vai receber isso aqui? Prestar um feedback. Se você não dá feedback para o colaborador, ele não dá a próxima sugestão. Porque ele entende que ninguém olhou para aquilo. Era a grande maldição das caixinhas de sugestão. Por quê? Você coloca o teu papel lá, ok. Nunca me ligaram, nunca me mandaram um e-mail me dando uma posição, dizendo por que não vão fazer aquela sugestão ir para frente. Logo, eu não vou lá e não coloco a segunda. E aí tem uma situação que, assim, o que você falou é antropológico. Tá? A gente... É difícil lutar contra a nossa natureza. E talvez o mais inteligente não seja lutar contra, mas usar ela a favor. Tá? Assim, você está ao seu lado nessa afirmação. Né? Assim, quando a gente estuda a teoria do caos, a gente vai avançando no estudo, a gente vai ficando cada vez mais eufórico, porque assim, vai ser o caos pleno lá no final do livro, né? No final do estudo. E é o que de fato acontece. Agora, se eu entender que existe uma singularidade caótica lá no fundo, lá no fim, qual vai ser a única constante? A mudança.
E se eu consigo fazer essa transcendência de compreensão, eu paro de tentar evitar a mudança. Eu passo a tornar a mudança a minha constante. É difícil, não é todo mundo que tem um perfil desbravador, explorador, que quer conhecer coisas novas. Eu, quando viajo, o meu maior prazer é me perder numa cidade que eu não conheço. E olha que eu estudo mapa, eu sou nerd, então eu vou buscar o máximo de conhecimento. Mas quando eu me perco numa cidade, é a melhor experiência, porque eu passo a ser um cidadão daquela cidade por algum momento, usando os elementos que estão à minha disposição e não me conte o caminho. Não estrague a minha experiência de descobrir. E tudo bem se eu andar 3 quadras e descobrir que a rua é sem saída. Né? Por quê? Porque eu estou aprendendo. E esse aprendizado, ele é muito mais marcante. Próxima vez que eu passar por ali, eu já sei o que aconteceu. É diferente de você passar por ruas novas seguindo o caminho do Waze. Você está seguindo um comando, você não está prestando atenção. Muitas vezes você não consegue repetir, replicar aquele caminho sozinho. Para traduzir isso de uma maneira da cultura pop, é aquele meme, né, daquela cena do primeiro Vingadores, quando o Capitão América pergunta pro Bruce Banner, mas qual que é o teu segredo? Né? Meu segredo é sempre estar nervoso. Ou seja, ele parou de brigar com o Hulk. Ele passa a usar o Hulk quando ele precisar do Hulk. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que me tornar um explorador, porque a mudança é tão constante que isso já não dói, não é algo diferente para mim, já virou rotina. Exatamente. E é difícil, tanto eu quanto você, a gente não fala daqui falando, é fácil estar aberto ao novo. O próprio Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, super recomendo todos os livros dele. Ele fala, cara, é lindo você mudar aos 20, aos 30, aos 40, mas e depois? Como que é essa mudança? Do tipo, a gente tem capacidade mental para estar lidando com isso, e é um experimento que a humanidade está vivendo agora, que é do tipo, a gente vai precisar continuar mudando. E isso vai ser dentro de casa, na nossa rotina, no aplicativo da moda. Então vocês viram o TikTok vir aí, daí tem Clubhouse, daí você volta para o Instagram, e o Facebook está morrendo, daí lança uma feature nova, o aplicativo atualiza, você não sabe mais como mexer. E isso é só uma ponta do que está acontecendo. Quando a gente olha para nível macro, teoria do caos, teoria da complexidade, você vê que está tudo acontecendo loucamente e sem controle, basicamente. Você não sabe de onde vem esse próximo tiro. Então, essa abertura ao novo talvez seja a primeira etapa do que a gente chama de cultura, né? Desses gestores estarem entendendo do tipo, ok, a mudança vai ser constante. E aí, Conte, eu trago um outro ponto que entendendo, né, essa questão da mudança. Essa mudança de cultura, ela funciona no top-down somente? Ela funciona de baixo para cima? Quem está assistindo a gente fala assim, cara, eu estou tentando aplicar um software novo que eu vi aqui faz 1 ano e meio e meu gestor tá batendo na tecla. Que não. Ou estou entendendo que o mercado está indo para esse lado e aqui dentro está todo mundo vivendo como se nada tivesse acontecendo. Consigo fazer essa mudança de baixo para cima também? Como é essa mudança cultural do seu ponto de vista? Eu vejo que, assim, num cenário ideal, são 2 forças que se encontram no meio do caminho. Acho que tem que ter um direcionamento da gestão e tem que ter uma disponibilidade e um engajamento do colaborador. Vou te dar um exemplo bem prático que as pessoas vão se identificar aqui. A empresa identificou que os departamentos são muito isolados, tem muita panelinha dentro da empresa. Gente, de novo, isso é antropológico, nós criamos vínculos, ainda mais nós que somos latinos, né? Nós primamos muito pela amizade. E quem é meu amigo? É a pessoa que senta do meu lado, que eu converso o dia todo, todos os dias, e esse é a minha panelinha. Aí o que a empresa faz? A gente vai fazer um churrasco por semana. Vamos juntar todo mundo no mesmo ambiente, eles vão interagir. O que acontece? As panelinhas ficam cada uma num canto. Porque esse é o comportamento padrão do ser humano. Então, qual é fazer o churrasco é legal, só que mais importante que fazer o churrasco é criar times multidisciplinares. Lucas, seguinte, você vai trabalhar agora, vamos pegar o pessoal aqui, né? O Fausto Meira, amigo pessoal aqui, cara, gestor de marketing aí de longa data. Obrigado pela presença, Fausto. Fausto, eu quero que você trabalhe com o Lucas nesse projeto. Puxa o João Machado, que fez a pergunta antes aqui. Eu tenho 3 colaboradores de departamentos, de áreas diferentes.
com experiências, com conhecimentos distintos, trabalhando em um projeto, que no próximo churrasco esses 3 vão estar na sua panelinha. Exato. De novo, eu não tenho que brigar contra as panelinhas. Eu tenho que fazer com que elas se multipliquem. Por quê? Porque o comportamento humano é se agrupar em grupos menores de afinidade. Comportamento então, de segurança mesmo. Segurança. E como é que eu crio maior afinidade? Eu crio elementos em comum entre as pessoas. E, obviamente, eu preciso também que as pessoas estejam abertas para conhecer novas pessoas. Cara, não gosto do Lucas, não faz, nosso santo não bate, mas eu já, na minha vida profissional, eu aprendi a ser grande parceiro de muitas pessoas que na vida pessoal o santo não batia. Mas, cara, coloca o crachá, agora nós temos que dar o melhor. Como é que a gente vai dar o melhor junto? E a hora que eu estou disposto a fazer isso, a opinião pessoal da pessoa, o comportamento fora da empresa, não precisa ser amigo pessoal, mas é meu parceiro de trabalho. Nós vamos performar junto. E é aquela questão de visão de futuro que a gente... E esse sim é o papel da gestão, de conseguir falar, cara, a gente está todo mundo olhando para lá, e quando a gente começar a caminhar para lá, todo mundo ganha, sabe? Porque o problema das panelas são quando elas... o problema maior não é nem elas estarem isoladas, elas estarem competindo, né? E quando você cria esses projetos multidisciplinares, e daí eles são multidisciplinares, e eu digo mais, eles não são só multidisciplinares na minha experiência, eles têm que ser multidisciplinares na minha história de vida. Do tipo, a gente vê cada vez mais isso nas empresas. Cara, eu tenho alguém negro, eu tenho alguém branco, eu tenho alguém oriental, eu tenho trans no meu time, eu tenho gente que veio da favela, eu tenho alguém que está trabalhando agora do Canadá remotamente. Porque quando essas pessoas se encontram com backgrounds diferentes, porque elas são obrigadas a sair da panela delas, aquilo é efervescente, sabe? Sai muita coisa boa dali. E essa é uma outra característica que a gente tem que começar a trazer cada vez mais para as empresas quando a gente fala de inovação. Você quer ver uma maldição, Lucas? É o gestor trancar a equipe numa sala, falar, gente, vocês têm que resolver esse problema, pensem fora da caixa, fecha a porta e sai. Primeiro, ele é o primeiro que tem que ficar dentro da sala, contribuindo. Né? Segundo, todos nós temos a mesma experiência, somos da mesma área, formados na mesma escola. Cara, a gente vai pensar muito igual. A caixa está criada, exatamente. Você abre a porta, pega 3 pessoas aleatórias que estão passando, vem aqui, como é que se resolveria isso? Um brainstorm ele é muito mais rico quando você tem justamente isso que você falou, essa diversidade de backgrounds, experiências, pessoas que já viveram algo parecido de alguma forma. Eu faço muita analogia com o universo lúdico, né, de games, de filmes. Por quê? Porque é uma forma de exercitar a criatividade. Quando você tem que aplicar o conceito de suspensão da descrença para entender como funciona o universo de Harry Potter, Star Wars, de Senhor dos Anéis, de Transformers, cara, é uma coisa absurda, literalmente falando, absurda. Mas quando eu consigo me permitir aceitar isso, eu estou treinando meu cérebro para situações não esperadas, não condicionadas pelas regras. Fazer um brainstorm não é mais difícil para mim, porque eu consigo abstrair as regras, o que não pode fazer, o que não vai dar certo fazer, para pensar fora da caixa. Por quê? Porque eu já nem estou olhando mais para a caixa. Eu não estou preso pelas limitações. Exato, muito bom. E ainda entrando na questão, mantendo aqui na área de onde vem essa motivação, né? Quando a gente fala de top-down, bottom-up, da onde vem isso, vem de fora. Tem aquele meme, né, que ficou famoso, quem foi o responsável pela transformação digital na minha empresa, né? Meu chefe, a concorrência e o coronavírus. E foi isso, do tipo, algumas coisas acontecem quando a água bate na bunda e daí é que ele pega para capar o mundo muvuca, como dizem por aí, que vira aquela bagunça na empresa e a gente tem que fazer, porque senão a gente tem tempo contado de vida. Recentemente eu participei de um workshop, ministrei um workshop para uma empresa tradicional, que ela trabalha com... Bom, o negócio dela é extremamente tradicional, é bem físico, e o mercado dela está sendo consumido pelo digital aí há 20 anos. E foi um workshop para gestores, e o tema era adaptabilidade. E a primeira série desse workshop, eu fazia um panorama do mundo, do que estava acontecendo, de para onde as coisas estavam indo, mas de como as coisas estavam sendo opressoras para a mudança no dia a dia pessoal também, né? Porque elas
existe uma ditadura do consumidor também, né? Porque eu chamo um Uber, se ele demora mais do que 5 minutos, cadê? E isso aqui é quase mágica, tá? A gente aperta 2 botões e para um carro na frente da nossa casa. E isso, o mais importante de todas as mudanças é como muda o nosso cliente final. E aí, explorando essas ideias da questão da adaptação, como a gente começa a exigir mais e o consumidor dele estava exigindo mais, eu só tomava negativa no workshop. Eu fazia uma pergunta e a pessoa falava, não, aqui não é assim, aqui a gente é aberto para inovação. Não, aqui não é assim, aqui a gente realmente está atento ao consumidor. E só que era só uma pessoa que respondia e, curiosamente, era um dos maiores diretores da empresa. E aí eu falei, cara, vai ser muito difícil trocar ideia com essa galera, e eu vi onde estava a barreira, que esse cara estava impedindo que todo mundo conversasse e realmente se abrisse para a inovação, porque no cenário deles eles estavam num mundo controlado, um mundo que estava nas mãos deles, eles tinham controle sobre isso. E aí isso só mudou quando uma pessoa levantou a mão e falou assim, cara, eu não vejo dessa forma, falou pro gestor. Daí o outro abriu o microfone e falou, eu não vejo dessa forma. E daí começou a pipocar e todo mundo começou a falar assim, nas conversas com o cliente, realmente, eles não estão mais querendo isso. Quando eu falo com o pessoal da fábrica, realmente isso aqui está incomodando. E daí esse cara falou, opa, acho que preciso mudar. E aí você vê que muita gente da tua empresa, às vezes por julgamento nosso, por a gente acreditar que nós que somos os atualizados, já estão nesse ritmo, já estão prestando atenção nas coisas que precisam ser feitas, e a gente só não sabe porque não tem um canal de comunicação claro, não tem o que a gente chama de cultura de teste, uma cultura de inovação, uma cultura onde eu posso levantar a mão e sugerir algo e falar, cara, você percebeu isso aqui? E outra pessoa trazer e falar, cara, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa. E não alguém falar, cara, percebi, mas vamos deixar baixo, porque isso aqui vai dar uma trabalheira para mim, para você, nossa comissão está vindo no próximo mês. E são essas pessoas dentro dessa cultura, tanto as pessoas que estão com essa visão, cara, eu quero testar coisas novas, eu estou percebendo isso, eu vi um TED Talk semana passada, eu estava vendo o South by Southwest perceber isso. Essas pessoas são os evangelizadores que você quer trazer para perto e falar, opa, cara, me ajuda a inovar. E identificar quem são essas ervas daninhas também, que são pessoas que estão muito aversas à mudança. E essas pessoas precisam realmente, daí a gente trabalha num processo educacional, vamos conversar, vamos trocar ideias, tem que é um processo um pouco mais longo, porque dentro da empresa a gente vai achar todas essas pessoas, e só vai acontecer quando todo mundo estiver com o mesmo ritmo, olhando para o mesmo lugar, né? É isso aí, cara. Eu ministrei, acho que outubro, novembro, final do ano passado, um módulo de pós-graduação em Company dentro de um supermercado, aqui de Curitiba. E foi muito curioso, porque a gente tinha um conteúdo explanado ali, aquelas aulas comuns, e a gente fez uma atividade, a gente foi colocar a mão na massa, literalmente, e eu passei para os alunos levantarem, cada equipe levantar 3 problemas que aconteceram, no sentido assim, foi uma tentativa de inovar, foi uma tentativa de mudança e não deu certo. Cara, o pessoal foi bater na porta do RH para perguntar se poderia colocar isso publicamente dentro de um ambiente de uma sala de aula remota aqui, virtual. Por quê? Porque a cultura era opressora. Só que olha o que foi bacana. Tinha um autogestor que fazia parte dessa turma, e ele, quando ficou sabendo disso, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês critiquem. Não foi nem eu, como professor, na figura de professor, que dei o estímulo, foi ele. Eu quero que vocês tenham meu e-mail, vocês sabem o endereço da minha porta, bate na minha porta, ou me manda um e-mail se estiver numa loja, não for do corporativo, mas me conta a sua visão do porquê que você acredita que isso não deu certo, ou porquê que tal coisa que a gente está fazendo hoje não vai dar certo. Cara, e dali em diante, toda a equipe se tornou muito mais colaborativa, muito mais efervescente nas aulas. Por quê? Porque eu posso falar, porque o fulano que está ali não vai me levar para o RH para perguntar por que eu estou criticando a empresa. Porque as pessoas tinham esse receio, puxa, eu vou falar mal da empresa? Não, você está aprendendo com o erro. Sensacional. Talvez a sua visão crítica não seja a minha, e quanto mais eu colaborar com isso, a empresa cresce, a empresa ganha conhecimento para aprimorar a próxima atacada, o próximo movimento. Tem uma outra palavra que a gente não vai trazer aqui hoje, porque senão vai ficar muito longo o nosso web, né? Mas que é a questão da fragilidade, da antifragilidade, né? O quão frágil eu sou a ponto de não conseguir receber uma crítica, porque isso pode me afetar de formas que eu não posso controlar, sabe? O quão averso à mudança, ao erro, a gente não é. E
Olha o Elon Musk, até ele pousar um foguete, que era algo considerado impossível há 5 anos, tá? Não é considerado impossível há 30. Há 5 anos era considerado impossível a quantidade de booster, de foguete que ele explodiu até conseguir pousar. E daí você fala de cultura de erro, é claro, pô, mas o Elon Musk tem dinheiro, mas o Elon Musk tem isso, o Elon Musk tem aquilo. Cara, e tá mudando. A gente pode trazer isso para o processo mais básico da tua empresa, sabe? Para o dinheiro que você gastava pagando passagem de avião para os teus vendedores e, de repente, eles conseguem fazer a mesma venda online, virtual, e não perdeu performance. Você falou, para onde eu não estava olhando? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer constantemente, porque eu brinco aqui na AAA, se eu soubesse exatamente o que fazer para a gente crescer 10 vezes, eu estaria fazendo isso hoje, eu não ia perder tempo nenhum. Como eu não sei, eu preciso constantemente estar explorando, estar testando, estar sondando e estar estimulando para que todos os meus colaboradores e até clientes me tragam esse insight do que a gente deve fazer para crescer 10 vezes. Ô Lucas, o pessoal está avisando que nós temos perguntas aqui no chat. Vamos trazer o pessoal para a nossa conversa aqui. Bora. Quanto tempo a gente tem? Inclusive, temos mais 15 minutos. Eu acho que é a hora, né? Gente, mandem vendo as perguntas de vocês, tá? Temos mais 15 minutinhos de webinar e vamos trocar essa ideia junto. O Raul está perguntando qual o primeiro passo para a implantação da cultura de inovação. Arrisco eu dizer que a gente pode seguir justamente nessa pegada aqui, Lucas. Tornar o erro factível, não ser proibitivo. Sim. Evidente, aí a gente pode trabalhar com 2 cenários, né, e bem pertinentes ao nosso momento. Quando a gente está no momento de crise, no momento de escassez, nós temos que ser matadores, né, como o pessoal de vendas gosta de dizer. Ou seja, tem que ser implacável, você tem que acertar, tem que ser assertivo, não pode errar. Por quê? Porque vai custar caro no momento que a empresa talvez não possa errar. O melhor cenário para você ser explorador é no momento de bonança. Ou seja, 2019 a empresa está crescendo, está tudo, né, indo bem. Puxa, eu tenho que experimentar. É hora de liberar aquele projeto alternativo. É hora de dar um prazo maior para as pessoas tentarem de 2, 3 maneiras até acertar. Porque quando você chega no cenário de escassez, você aprimorou, você aperfeiçoou os seus processos e você está se tornando muito mais eficiente. Porque é difícil ser inovador, você cultivar uma cultura de erro no momento que um erro pode custar muito caro. Exato. Então, acho que, respondendo ao Raul, saber identificar o momento da empresa onde ela está no momento de bonança, ela está, digamos assim, mais aliviada e provoca a turma a errar, permitir que o erro possa acontecer e, gente, tem que documentar. Qual foi o aprendizado com isso aqui? Você perdeu esse orçamento nesse projeto, estourou o prazo. Ok, qual o aprendizado? Como você vai garantir que isso não aconteça nos próximos projetos? Documenta. Para quando você começar o próximo projeto, você já tem um ponto de partida, seja com a mesma equipe, seja com uma equipe nova que chegou, você tem essa gestão do conhecimento à disposição. Perfeito. Vou tentar complementar aí, Conte. Acho que você foi bem pontual nisso aí e assertivo, mas eu acho que tem uma questão que a gente tem que trazer a cultura de inovação, que não existe por que inovar por inovar. A gente tem que tomar cuidado de falar assim, putz, eu quero inovar agora porque está todo mundo inovando e transformação digital e agora virou tudo digital. E eu coloco agora, virou tudo squad dentro da minha empresa e tem alguém que é o gestor ágil aqui dentro. A gente vai precisar dessas coisas, tá? Em certo nível. A pergunta primária é do tipo, por que precisamos inovar? E daí você vai trazer para mim, cara, porque o consumidor está mais exigente, porque eu estou perdendo o mercado, porque eu estou vendo que essa tecnologia pode nos deixar fora do mercado daqui a pouco, e eles falam, opa, beleza. Então eu tenho áreas onde eu vou aplicar mais inovação, onde eu vou permitir me colocar mais uma cultura de erro, e áreas com menos cultura de erro. Eu não quero que o médico que for me operar, que esse cara esteja aberto ao erro naquele momento. Não, tem áreas que você não quer errar mesmo. A questão é que do tipo, ok, eu tenho processos claros e engessados, mas eu sei que aqui dentro eu tenho a liberdade de sugerir a melhoria desse processo. E aí você usa, quando a gente fala de growth hacking, aí o pessoal do marketing está acompanhando a gente usa método científico para saber se aquilo funcionou ou não. A gente replica, a gente cria uma hipótese, a gente replica e fala, opa, beleza, funcionou. Então adapta isso
para larga escala. Agora todo mundo, o squad que a gente trouxe, squad, para quem não sabe, é uma metodologia que o Spotify criou e não usa, de gestão de equipes que é muito boa, tem muitos pontos positivos. Então eu implanto o squad primeiro numa equipe dos meus devs. Opa, funcionou, será que dá para ir para marketing? Vamos tentar colocar em marketing, vamos tentar colocar em outro lugar? Vamos. E esse é um processo. Eu já recebi aqui empresas que falam, Lucas, nosso gestor falou para a gente colocar squads aí faz 1 ano e tá todo mundo louco. E daí os caras voltam atrás. Então, o ponto que eu quero fazer aqui, para começar a cultura da inovação, é entender o que vocês querem com a inovação e aí começar a entender, ok, temos esse time que vai estar mais aberto ao erro, a gente vai começar a estimular eles a trazer mais sugestões, vou usar Exago para isso. A gente vai começar a fazer inovação aberta, do tipo, vou começar a acompanhar o AAA inovação para ver o que está acontecendo no mundo e eu vou começar a acompanhar o distrito, porque o distrito tem muita startup. Às vezes tem uma startup lá que pode resolver um problema que eu estou aqui dentro. Só que você não está fazendo isso mais aqui, isolado na tua bolha. Você começa a fazer teus gestores, 3, 4 times ao mesmo tempo, pessoas que são, às vezes, os guardiões da inovação dentro da tua empresa, que você pode nomear, essas pessoas elas estão mais atentas. Então, essa implantação, na minha cabeça, tá? Uma visão até avaliando no que aconteceu, no que eu vi nos últimos anos, ela acontece muito mais facilmente de cima para baixo. É difícil realmente a mudança vir de baixo para cima, mas ela pode ser feita com algumas desses elementos que a gente trouxe sendo implementados. Legal. Deixa a gente trazer o pessoal de novo aqui. Acho que tem a Janaína. Bora. E o Robson também com perguntas aqui. Vamos lá. Como podemos disseminar a cultura a todas as pessoas da empresa e não somente a áreas fins, né? Acho bem colocado, Janaína. É um pouco do que a gente conversou ali no comecinho, né? De você compartilhar a visão da organização, para onde a empresa quer ir, quais são os elementos mais críticos, seja para uma correção, para uma melhoria ou para o desenvolvimento de algo totalmente novo. As pessoas estarem envolvidas, terem conhecimento disso. Porque isso não só gera o senso de pertencimento, como a sensação de que eu posso fazer a diferença, eu posso contribuir porque é um objetivo estratégico da empresa. E isso, assim, acho que é um grande motor para tudo começar a funcionar. Concorda, Lucas? Perfeitamente. Eu sou um amante da educação e não teria como ir para outro caminho, tá? E quando eu falo de educação, é do tipo, as pessoas têm que estar cientes de para onde elas estão indo, do porquê elas estão fazendo algo, senão não funciona. Então, acho que esse processo de abraçar todo mundo e falar assim, ó, estamos nesse momento, estamos nessa fase. Eu não sei se eu tenho tempo, vou tentar contar em 1 minuto. A Pormad, e daí esse eu posso citar, porque eles estão numa fase excelente. Aqui no interior do Paraná, inclusive, o Cláudio Zani, que é um dos fundadores, ele tem deve estar com passou dos 70 anos já. Ele entendeu que inovação era importantíssimo, que eles iam ficar para trás, e ele falou assim, cara, todo mundo precisa saber disso. E aí ele foi extremamente agressivo na implantação de cultura dele. Ele falou assim, bom, se eu pago comissão para os meus vendedores e eu bonifico quem performa melhor, eu vou fazer a mesma coisa para os inovadores dessa empresa. E os inovadores dessa empresa são qualquer pessoa que queira inovar. E aí um cara que estava lá na linha de produção, quando ele identificava que um processo podia melhorar, ele sugeria aquela melhoria e eles implantavam. Se funcionasse, eles calculavam o retorno que aquilo dava em 1, 5, 10 anos e remuneravam uma comissão para aquela pessoa. Cara, em 1 mês estava todo mundo assim, ó, procurando, meu Deus, o que a gente pode melhorar aqui dentro, para onde que a gente está indo, o que a gente deve fazer. Foi o estímulo certo, sabe? Talvez o estímulo necessário para aquela época, para aquele nível de consciência de inovação daquelas pessoas, sabe? Lucas, acho que esse teu comentário ele já serve de resposta para o Robson. Se quiserem colocar na tela aí para o pessoal acompanhar. Ele está perguntando justamente sobre a resistência que muitas vezes acontece com alguns perfis mais conservadores. E quando a gente fala conservador, não é o pessoal de mais idade não, tá? É perfil mesmo. Tem muita molecada que é resistente à mudança. Eu já tive estagiário que ele não queria saber de ligar para a gráfica para cobrar o orçamento, porque o comportamento dele é conversar por WhatsApp. Ainda mais em Curitiba, né, que eu brinco que as pessoas são sociofóbicas, conversar por telefone, Deus livre, né? Cara, aqui você tem que ligar, porque tá vendo meu WhatsApp? E eu não vou te responder o WhatsApp. O cara da gráfica não vai te responder. Vai acabar o dia e você não vai ter a resposta.
liga lá e pergunta. Ele vai te responder na hora, porque ele está com você no telefone. E assim, era difícil, mas depois de algumas insistências, ele me deu feedback. Conte, é curioso, né? As pessoas têm informação, elas só não me dizem isso pelo WhatsApp. Elas nem abriram a tua mensagem. Liga. Não, eu aprendi, poxa, é bem mais rápido, né? Passei pela mesma questão aqui com a equipe da AAA há 1 mês e meio, 2. A gente tem assim uma questão, principalmente ligada à tecnologia, que aí reforçando a resposta para o Robson, que é a aversão à tecnologia. Eu costumo dizer assim, o brasileiro médio, ele não aprendeu a mexer no caixa eletrônico. E, sinceramente, eu acho a máquina mais fantástica já criada pelo homem. Você se aproxima, ela dá uma saudação, você cutuca a tela e ela gosta de dinheiro. Cara, como é que eu não quero aprender a mexer numa máquina como essa? Né? Eu até fico na fila para conversar com essa maquininha. Eu não gosto de ficar na fila para pagar. Né? Só que como é que eu consigo fazer com que as pessoas utilizem um self-checkout no supermercado com aquela pressão social que as pessoas já não tiram as coisas do carrinho porque acreditam que alguém está policiando, né? Não, eu vou lá e vai que começa a apitar, vão achar que eu não sei mexer. Não, eu não sei mexer, qual o problema disso? Né? Mas assim, a gente tem uma dificuldade aí de adoção das tecnologias. Tem uma questão cultural em alguns pontos, né? A questão do brasileiro trabalhar bastante, chegar naquele momento, agora eu sou o cliente, eu quero ser servido. Exato. E a gente tem algumas profissões ainda que boa parte do mundo já foram substituídas por automação, mas é porque é o meu momento de ser cliente. Então, assim, é questão de amadurecimento da sociedade e de aptidão tecnológica. A minha mãe, assim, hoje está todo mundo aqui acostumado, a gente está fazendo uma live com câmera ligada, com ring light, com câmera, com microfone especial. A gente performou, a gente masterizou isso. Eu já fazia algumas chamadas de vídeo por WhatsApp, não com a frequência que eu faço hoje, obviamente, mas eu tentava fazer isso com minha mãe de jeito nenhum. Cara, veio pandemia, isolamento social, eu tenho um filho de 2 anos e pouquinho, ela aprendeu, mas rapidinho, sozinha, cara. Ela já me liga 2 vezes por dia por vídeo. Ou agora seja... A mãe, vamos desativar esse WhatsApp. Não posso atender agora, estou numa reunião. Mas, ou seja, ela teve um objetivo muito importante para ela. Ela quer ver o neto. Não é por mim, não, tá? É pelo neto. Uhum. Mas ela aprendeu rapidinho a usar isso. Uhum. Mãe, vamos usar o aplicativo do banco. Você não precisa ir lá no banco fazer o depósito, consultar o extrato, fazer o pagamento. Não quero, isso aí não é para mim. Cara, ela morava em Curitiba na época, morava em Santa Catarina, veio para cá, passou o dia inteiro procurando agência do banco, acho que Safra, não sei, que ela tinha que fazer um depósito, não achou. Aí, ou seja, cansou, né? Foi um gasto físico elevado. Instala para mim, como é que funciona? Hoje, cara, só faz tudo pelo celular, consulta extrato, saldo, aprendeu diante de um objetivo ou de uma necessidade muito explícita. Exato. E é o que acontece dentro das empresas. Quando você tem um problema para resolver, é a bandeira, né, que as pessoas se abraçam. E a questão biológica, do tipo, aprender algo novo, é gasto mental, é o que você falou ali do Daniel Kahneman, né, do tipo, rápido e devagar. Cara, toda vez que eu entro num caminho diferente, o que é gasto mental? Será que eu tô perdido? Eu tô no caminho certo? Será que vai dar certo? Não vai ter? Daí você vai dormir, você tá pensando naquele problema. Eu acho que a grande sacada de quem vai evoluir muito nas empresas daqui para frente é quem entende do tipo, amigão, não tem mais opção. É do tipo, todo dia eu tenho que estar atualizado, eu vou ter que mudar e a mudança é meu estado tradicional, Constante. Exatamente. Você colocou um ponto, Lucas, que é legal, que é a questão da remuneração, né, de você premiar, de você remunerar o colaborador que contribuiu com aquela ideia, com aquela melhoria, com aquela solução. A gente, como eu falei antes, a gente emprega isso dentro da nossa plataforma, então dentro do próprio software tem um ambiente onde o autor e os colaboradores recebem uma premiação, um dinheirinho virtual, uns diamantes, para trocar por prêmio. E nem plano de fidelidade de posto de gasolina. Uhum. Você tem a página de prêmios e você tem os dinheirinhos virtuais para resgatar os pontos. E isso é uma coisa fantástica pelo seguinte, muitas vezes a empresa está fazendo a sua jornada de inovação, ela está criando uma cultura mais inovadora e é uma maratona, não é da noite para o dia, como você bem colocou. E você tem pessoas que estão amarguradas. Eu costumo dizer,
Toda empresa tem pelo menos um hater. É aquele cara azedo que só reclama. Né? O pessoal que está acompanhando aí vai identificar, já está até lembrando do sujeito. Uhum. Eu digo assim, gente, o hater nem sempre ele teve ódio no coração. Ele já foi uma pessoa do bem. Ele só foi condicionado a ser amargurado. Por quê? Porque ele deu uma ideia, o chefe disse que não, deu a segunda, deu a terceira. Genial. Depois de um tempo, ele se fechou e ele aponta, ele continua sendo crítico, ele continua tendo um olhar crítico sobre as coisas. Só que em vez de querer ajudar, ele aponta reclamando. Por isso que essa empresa não vai para frente. Ninguém olha para isso daqui. Ele está olhando e não faz nada. Porque ninguém faz não sei o quê. Ele sempre está apontando o dedo e reclamando. E quando a gente entra na empresa com software de Exago, faz tudo o projeto de lançamento do... Pegou fogo em algum lugar. Pegou. A gente chega com todo um projeto de estímulo, de incentivo à inovação. Esse cara não vai ser convertido. Ele não vai nem acessar a plataforma para ver como é que é. Porque é mais um ponto que ele está dizendo que não vai funcionar, que não vai dar certo, que nunca deu certo aqui, nunca foi ouvido. O que acontece? As pessoas participam, as ideias vão para frente, são aprovadas, os desafios são concluídos, há uma premiação para o autor e para os colaboradores que desenvolveram aquela ideia, e as pessoas começam a ganhar uma premiação por isso. O que o hater fala? Como é que eu não estou ganhando? E aí, no segundo, no terceiro ciclo de inovação, esse geralmente é o cara que mais dá ideia. Porque ele estuda como é que é a mecânica do jogo, como é que ele faz, como é que ele pontua, e ele começa a ser o usuário mais ativo da plataforma. Só que antes ele reclamava, agora ele está apontando pontos de melhoria. Inclusive fora dos desafios, em desafios abertos. Porque ele é muito crítico. E naturalmente, mesmo que seja por egoísmo, por interesse próprio, ele vai ganhar premiação porque ele vai ter muitas ideias aprovadas, porque ele passou a colaborar com a melhoria da organização. E não mais apontar o dedo e reclamar. Então isso é muito mágico. Genial. Genial, exatamente. Vou entrar em algumas outras coisas, eu acho que não vai dar tempo da gente tratar de tudo. Eu pulei algumas aqui, mas só para avisar para o Larry Douglas, você falou de KPIs relacionadas à inovação. Aqui na AAA a gente tem um e-book, um workbook, só sobre métricas de inovação. A gente pode até se comprometer entre nós aqui depois de passar isso por e-mail para vocês. Acho que pode ajudar bastante, mas sim, importantíssimo a gente ter ROI nisso, a gente saber quanto o que está sendo efetivo, o que não está, em quanto tempo a gente tem retorno. Não é todo mundo que está numa fase de startup que do tipo, vamos testar 1000 coisas, está todo mundo com esse brilho no olho, tempo às vezes, dinheiro em caixa para queimar, então realmente tem que ser monitorado, isso é importante. Conte, vamos até as 8h40 para tentar responder mais uma pergunta ou outra? Vamos lá. Acho que assim, só apontando para o Larry, né? Falando da Exago, a gente tem essa preocupação também, tá, Larry? Porque tem que dar resultado. Afinal de contas, é um projeto onde é feito o investimento. Então, ele tem que ter payback, ele tem que ter ROI, e a gente computa isso na nossa ferramenta para que o gestor de inovação ele possa acompanhar o dia a dia. Ele tem uma tela de dashboards com o quanto aquelas ideias implantadas já geraram de resultado. De aumento de venda, de redução de custo, de redução de risco de ativo trabalhista, por exemplo. Né? Então, ela vai computando ao longo do tempo. E a gente consegue também medir a adesão dos usuários. Quantos usuários participaram, quantos usuários estão participando ativamente. Então, são alguns indicadores que medem o quanto esse programa de incentivo está funcionando, está sendo envolvido pelo time da empresa, né? E é bonito de ver quando você começa a olhar esses resultados, né? O olho do gestor brilha. A gente teve também com uma multinacional, que é claro, né? Quando você muda um pouquinho de um processo que você coloca em larga escala e ele é benéfico, você está elevando isso em milhões, talvez bilhões. E eles tinham implantado vários processos de inovação aberta, processos parecidos com o que o software da Exago propicia. E no final de 2019, se não me engano, a conta deles, do quanto eles economizaram, retornaram com inovação, estava chegando em bilhão, sabe? E aí os caras, opa, inovação faz sentido, inovação vale a pena.
E aí vale uma coisa que você pincelou lá no começo, Lucas, a gente trazer aqui para diferenciar, né? Quando a gente diz que talvez não seja preciso que a sua empresa seja o novo Netflix, o novo Airbnb, o novo Uber, é porque existe uma diferença entre inovação radical, que é algo que eu vou fazer para mudar a minha orientação, o meu modelo de Uhum. negócio, e existe a inovação incremental, onde eu faço pequenos ajustes que vão custar muito pouco, que vão ser muito simples de serem implantados, mas que mudam significativamente, principalmente ao longo de um tempo, uma redução de custo, um ganho de competitividade, uma melhoria de qualidade. Por quê? Porque isso é replicado. Pensa numa fábrica que tem 10 máquinas, 10 linhas de produção por planta e possui 10 plantas no Brasil. Se você identifica um problema, multiplica esse 10 por 10. Cara, são 100 linhas que têm o mesmo problema. Se você consegue resolver uma e disseminar esse conhecimento como uma capacidade dinâmica dentro da organização, multiplica o ganho que você vai ter. Vezes X mil unidades produzidas mês. Né? Exatamente. Você vai ganhando escala, vai ganhando corpo. E olha o ganho de produtividade que a gente tem com coisas pequenas, tá? Do tipo, a telemedicina, do tipo, quando, eu não tô falando só de dinheiro, mas tô falando do tipo, a energia de caloria que todos os humanos tinham que gastar, a energia em combustível que todos os seres humanos tinham que gastar para ir até algum lugar, pegar fila, ter atendente, ter gente colocando um crachá em você, dando senha para você ser atendido, e o cara fala assim, você vai ter que tomar nimesulida. Olha o tamanho dessa cadeia que não foi beneficiada pela inovação. E quando a gente começa a olhar para a teoria do caos, quando a gente mexe uma pontinha que tem várias implicações lá na frente, é isso que a gente está falando de grandezas de segunda, terceira, quarta ordem, que às vezes a gente nem consegue prever. Cara, tem bastante perguntas. Vocês se empolgaram, deixaram para os últimos 5 minutos, né? Sacanagem também. A Aline falou sobre inovação não é sobre as tecnologias, é sobre a união de pessoas criativas pensando como se não houvesse caixa. Na visão de vocês, qual o maior desafio para engajar o time na cultura da inovação? Vou dar um pitaco aqui rapidão, tá, Conte? Eu acho que rituais. Se vocês já entenderam que inovação é importante, sabem para onde vocês têm que começar a implantar rituais claros, rotinas claras, benefícios claros, retornos claros para quem está sendo engajado, né, para quem você está esperando que engaje, e aí tem muitas microações que podem ser feitas, né? Ou seja, não precisa custar caro. E teve uma pergunta, acho que passou aqui, eu não vou lembrar o nome do colega, mas ele perguntou sobre como inovar, e acho que alguma coisa ligada à tecnologia também, para empresas menores. Sim. Talvez você não tenha fôlego financeiro para criar um grande sistema, um grande mecanismo. Use o que está pronto no mercado. Quanto custa imprimir uma folha 4, bonitinha, né? Também não precisa ser negócio chechelento. Faz um displayzinho bonitinho, num papel couché, talvez, um pouquinho mais encorpado, coloca no acrílico, com QR Code desse tamanho, apontando para o PicPay, apontando para o Mercado Pago, e começa a utilizar um gateway de pagamento que vai agilizar o teu processo de pagamento na fila, que as pessoas já começam a pagar antes de chegar ali, ou seja, não custa, é uma ferramenta gratuita, claro, ela custa uma antecipação de recebível lá, mas que não é muito diferente de uma taxa da maquininha do cartão. Só que assim, é uma forma de você traduzir, usar a tecnologia para o dia a dia da tua empresa, criar afinidade com aquele público que já tem essa preferência por esse meio de pagamento e desafoga a fila, ou seja, você resolveu um desafio. Como eu desafogo a fila no momento de pico? Não é todo mundo que vai pagar a conta com PicPay, com Mercado Pago, agora com o Pix, ficou ainda mais fácil, né? Mas se você tem uma fatia do teu público, dependendo do negócio maior ou menor, que vai adotar. E ele fica de ladinho enquanto você está atendendo o outro que está pagando com dinheiro, recebendo troco de moeda. Resolveu um problema, diminuiu o tamanho da fila. E custo zero, muito baixo. Exatamente, perfeito. A gente, especialmente quando a gente está falando dessa inovação incremental, não precisa ser a radical, 3 pilares, tá? O Alan Costa, que é um dos fundadores, formatou uma mandala que basicamente está sempre olhando para o cliente final, tá? A gente está falando de Customer Centricity. E aí são 3 perguntas que o time de inovação, mas que os gestores e todo mundo pode ter, que é como que eu melhoro a experiência do meu cliente, tá? Isso é inovação, do tipo, eu estou proporcionando para ele uma experiência mais agradável. Como eu
aumento a conveniência, ou seja, como eu reduzo a fricção com ele, tá? Nada como economizar o tempo de qualquer pessoa, e como que eu aumento a eficiência dos meus processos. Se você estiver preocupado como você melhora a experiência do seu cliente, como você reduz a fricção de todos os pontos de contato que você tem com ele, seja colocar o QR Code ali, seja reduzir uma etapa do formulário, seja melhorar a logística da tua entrega, você vai estar ganhando. E como melhorar a eficiência dos meus processos internamente. Com essas 3 perguntas, vocês têm 10 anos de mudança para fazer dentro da empresa. Assim, eu já recebi duas ofertas de investimento em tempos diferentes sobre soluções para restaurante com um tablet. Uma mais antiga, que até fazia mais sentido naquele momento, e outra um pouco mais recente. E nos 2 momentos eu falei, olha, não vejo futuro nisso aqui, porque não faz sentido eu investir em um hardware que vai ficar obsoleto em pouco tempo, considerando que cada consumidor tem um hardware mais potente no bolso. Eu não preciso ter um mega multimídia rodando dentro desse tablet aqui, em cima de cada mesa. Agora, uma barraquinha de cachorro-quente pode usar um QR Code que ele faz num site de internet, a custo zero, colocando ali o cardápio com as opções. Claro, tem que ter o cardápio impresso para quem não quiser o QR Code. Mas eu posso pegar, tirar uma foto com o meu smartphone, daquele QR Code e olhar numa tela quais são os produtos e os preços disponíveis. Eu estou colocando inovação, eu estou trazendo um charme de tecnologia sem ter um grande orçamento para isso. Tá? E eu quero fazer um contraste com as empresas grandes, porque a gente também acha, a empresa grande tem dinheiro, tudo é mais fácil. Não é, gente. Você tem modelos de negócio que são muito tradicionais, são muito avessos à mudança, não só por cultura, mas por modelo de negócio. E aí, na administração, a gente discute muito hoje sobre a ambidestria da gestão. E aí, não é estranho, não é incomum a gente ver empresas grandes, tradicionais, comprando startups menores, altamente inovadoras, mas que resolvem muito bem uma operação, complementar a operação principal desse negócio. E aí você tem GPA comprando James para fazer entrega própria do Grupo Extra. Você tem Klabin comprando empresas menores de logística para trabalhar soluções dentro da operação da companhia. Por quê? Porque dinossauro, aquela coisa da empresa grande que é lenta para se movimentar, que não tem uma cultura de inovação, vai demorar muito para fazer isso. Talvez seja um tempo muito caro. Sai mais barato você comprar uma startup pronta, que vai complementar a tua operação com uma solução mais inteligente, com mais especialidade. Então, assim, também é um dilema difícil para as empresas maiores. Poxa, vou desenvolver isso internamente, vou comprar algo pronto, vou incorporar no negócio. E aí, muitas vezes, é a aposta mesmo de mudança de cenário, tá? De você ter 2, 3, 4 startups como uma contingência, porque vai que tem uma mudança drástica de cenário, onde o meu negócio principal se torna obsoleto, e eu não consigo me adaptar a tempo. Eu tenho outros modelos de negócio crescendo para tomar conta. E aí você tem hoje Maersk Line, que é aquela empresa gigante de containers, de transporte marítimo, de logística, que é hoje o maior investidor em impressão 3D. Porque vai que eu não preciso mais comprar um sapato da China para ir numa festa à noite. Eu vou comprar pela internet um projeto 3D, vou imprimir, vou usar o sapato, vou derreter esse composto para amanhã de manhã usar isso aqui num outro aparelho, né? Então, assim, o mercado pode ter grandes disrupções e eles estão preparando um posicionamento para estar presente. Se nada disso acontecer, se for só um momento fugaz aí de tecnologia, o negócio pode se beneficiar com produção de peças em alto mar. Porque quebrou, não tem estoque, ele produz a peça dentro do navio para não ter problemas, prejuízos ao longo da viagem. Tá? Ou seja, são modelos de negócio complementar ao principal, que numa mudança drástica de cenário pode se tornar o negócio principal no futuro. Excelente, excelente. Eu ia complementar, mas não vou, por respeito aí ao tempo da galera. Vi que alguns de vocês que não estão nos vendo agora já foram embora, porque realmente são 8h45 já, galera, e a gente agradece demais por vocês terem passado aí essas 1h45 com a gente. A gente espera de verdade que tenha sido super agregador para vocês. Para mim, foi uma aula estar trocando essa ideia com você aqui, Conte.
E aí, palavras finais, Conte, o que você tem para compartilhar com o pessoal aqui? Gente, se abra para o novo, experimente, né? Principalmente quando você não tem a pressão de acertar. Né? Você está atrasado para o compromisso, não inventa caminho diferente. Vai no seguro. Você está voltando para casa sem pressa para chegar em casa, faz um caminho alternativo, porque talvez no dia que você precisar chegar correndo em casa, você tem uma alternativa que você sabe que pode ser melhor do que aquele caminho que vai estar obstruído. Isso vale para o dia a dia, isso vale para a carreira, isso vale para a organização. Quero fazer um convite, né? Então, quem gostou, quem está curioso aí pelo nosso produto também, acessa exagobrasil.com.br, solicita uma demonstração, não tem custo nenhum, a gente mostra, a gente entende um pouquinho do teu cenário, é quase que uma consultoria gratuita ali de 1 hora, para a gente fazer um bate-papo sobre o teu cenário e como poderia contribuir com a Exago. Né? Procura também aí o Lucas, vende teu peixe, Lucas, né? O trabalho da AAA é muito bacana no sentido de educação, de informação, de conteúdo. A gente está aqui para ajudar muito além dessa live aqui com vocês. Com certeza, com certeza. Gente, do nosso lado, tá? A gente trabalha com educação, a gente está todos os dias tentando entender o que está acontecendo no mundo, tentando traduzir para o que é relevante para os gestores, diretores, quem está precisando tomar decisão no dia a dia, quem está fazendo acontecer enquanto o bicho pega. E então, contem conosco, a gente tem um modelo de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe todos os dias conteúdo novo e acessa mais de 500 conteúdos, não meus, tá? Do Ricardo Amorim, eu tô falando do Dado Schneider, do Edson Mackenzie, tô falando da fundadora da CEO do Google, da CEO da Microsoft, a gente tem muita gente boa lá dentro. E eu vou fazer a questão de compartilhar por e-mail com vocês na sequência um cupom para vocês acessarem por 15 dias gratuitos. Então, vocês já têm lá uma porta de entrada para vocês, se estiverem em 15 dias, quiserem consumir todo o conteúdo, tá livre para vocês. Vocês não tem custo nenhum com isso. Desafio está lançado. Desafio está lançado. E tamo junto. Quem quiser me procurar, quiser procurar o Conte, a AAA, a Exago, bora trocar ideia. A ideia é que isso aqui não acabe aqui, que a gente consiga levar isso aqui para dentro da tua empresa também, tá? Que todo esse papo sobre inovação vire inovação na prática. Valeu? E que obrigado, continue, né? Não morra aqui. Vamos levar para dentro das empresas, né? Procura a mim, procura o Lucas, procura as empresas. A gente está aberto aí para conversar. Bora fazer acontecer, gente. Obrigado e até a próxima.